O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. O cinema, em uma cultura de massas, tem sido pioneiro em atingir um público amplo ao figurar em apresentar questões e impasses históricos. Nós, do Feixes da História, somos um grupo de pesquisa vocacionado a entender problemas históricos por meio das relações entre história e cinema. Nesse nosso primeiro episódio, vamos nos dedicar a entender uma vertente pouco comum nos debates históricos acerca da ditadura militar no espaço latino-americano. Apesar da carência dos estudos acadêmicos, hoje estaremos lidando com a relação entre infância e ditadura militar. Para apresentar esse problema, optamos por seguir o cinema como obra privilegiada para expressar dilemas tanto da memória coletiva, tanto do campo dos estudos históricos, sempre atentos a atingir um amplo público. Para o episódio de hoje, convidamos vocês para nos acompanhar em nossa abordagem o tema Infância e Ditadura por meio de 4 filmes. Sendo o primeiro de 2006, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Carl Burger, o segundo de 2004, o chileno Machuca, de Andres Wood, e os argentinos Kamchatka, de 2002, por Marcelo Pinheiro, e Infância Clandestina, de 2012, por Benjamin Ávila. Em Kamchatka, assistimos a história de Harry e sua família, que, diante do governo militar argentino, fogem para uma casa nos arredores da capital de Buenos Aires. Lá, os 2 filhos do casal se encontram em caminhos distintos na interpretação do que está acontecendo. O caçula enxerga aquilo como uma grande brincadeira, enquanto o mais velho se questiona o porquê das medidas que estão sendo feitas e gradualmente realizando o que está acontecendo ali. Em Machuca, Wood nos apresenta Gonzalo Infante, um menino da alta sociedade chilena que estuda em um dos grandes colégios de Santiago do Chile. No entanto, sua bolha social é rompida quando crianças pobres são inseridas dentro do seu colégio, o que faz com que ele conheça Pedro Machuca. Ao mesmo tempo que gradualmente é construída uma relação de amizade entre os dois, em que a inocência cada vez mais se distancia para dar espaço à diversão e atração sexual, Gonzalo é exposto de maneira incisiva na crescente tensão que vai se acentuando no Chile, nas vésperas do golpe de 11 de setembro de 1973. Já em Infância Clandestina, acompanhamos a vida de Juan, filho de um casal de guerrilheiros motoneiros que vão para a Argentina com novas identidades para combater a junta militar. Por meio da perspectiva do menino, que na escola é chamado de Ernesto, somos divididos na dualidade que ele segue entre os compromissos políticos familiares e a juventude escolar. Em Um Ano que Meus Pais Saíram de Férias, acompanhamos a história de Mauro, filho de pais que são perseguidos pela ditadura no Brasil. Mauro é deixado na casa do seu avô, que vive em um bloco residencial de maioria judaica. E, infelizmente, logo ao chegar no prédio, seu avô vem morrer, deixando o menino sem contar com qualquer familiar. Preso da promessa que seu pai o fez de que voltaria para o dia que o Brasil jogasse na Copa do Mundo de 1970, Mauro vai conhecendo a vizinhança ao seu redor, se aproximando de seus vizinhos idosos e crianças, mas ainda se mantendo fiel na promessa que lhe foi feita. Por meio dos 4 filmes, é possível criar uma base para a compreensão do tema memória, mais especificamente a da infância e as ditaduras militares que passaram pela América Latina ao longo do século XX. Esses filmes carregam consigo opções de câmera, luzes e escolhas estéticas particulares que por vezes os aproximam ou os diferenciam. Para aumentar a nossa análise dos filmes, nós trouxemos aqui para o Feixes da História uma pesquisadora que se debruçou por bastante tempo com um tema pouco pesquisado no cenário latino-americano e pouquíssimo pesquisado nos estudos sobre ditadura no Brasil: a relação entre infância e ditadura. Passamos agora para vocês a pesquisadora Carol Rios. Tem vezes que a criança é muito pequena. Ela não tem mecanismos o suficiente para entender o que é aquilo. Se para um adulto, muitas vezes, é muito difícil entender certas situações, para uma criança ainda mais. Então, essa passada de informação, essa explicação do que ocorreu,
ela vai se dando conforme essa criança vai crescendo. Ela vai se dando ao longo do tempo, ou vai se dando de forma parcelada. Quando vocês vão voltar? Na Copa. Vai dar tudo certo. A gente vai voltar na Copa. Vai demorar muito pra chegar à Copa. Oi, não esquece. A gente tá de férias. A gente saiu de férias, tá? Então, essas crianças, elas têm sucessivos processos de reelaboração, de tentar entender o que são aquelas memórias, ou o que é a falta de memória, muitas vezes, quando elas simplesmente apagam aquilo e falam, cara, eu não quero lembrar. Por que que eu não tenho lembranças? Ou por que que as minhas lembranças são flashes? Elas são sem sentido. Eu não consigo entender muito bem de onde elas vêm ou o que está acontecendo, mas elas me causam sensações, né? E aí isso vai mudando conforme o tempo, né? Conforme essas crianças vão crescendo e se tornando adolescentes, depois adultos. Al compañero Ernesto. Presente. Al compañero Ernesto. Presente. Al compañero Ernesto. Presente. Perón o muerte. ¡Viva la patria! Pues Ernesto, chicos. Me metí los ojos. No veo bien. Hasta La copa no veo, no veo. Hasta la cima no veo, no veo. Hasta el sótano no veo, no veo. Hasta el fondo no veo, no veo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Nos limpiamos bien? No puedo ver la cima si Tengo hasta el fondo. No veo, no veo, no veo, no veo. No puedo ver la copa si estoy en el sótano. No veo, no puedo, no veo, no puedo. No veo, no puedo, no puedo, si puedo. No veo, no puedo, si puedo, si puedo. Entonces, ¿estaré ciego? ¡No! Es que te hace falta lente de gente decente. De gente decente. Te hace falta lente de gente decente. De gente decente. No puedo ver la cima si te fondo. O Brasil ainda tem uma séria questão com a memória da ditadura como um todo, né? Seja pelo como se deu o processo de abertura, o processo de transição, né, de um sistema autoritário para um sistema democrático, como os governos democráticos lidaram com isso, um movimento de revisionismo e negacionismo dos últimos anos, enfim, são muitas questões, né, que afetam como o Brasil lida com a sua memória da ditadura, né, sua memória violenta recente. E aí, dentro desse aspecto, tem o ponto que, para a criança ela só vai falar da sua experiência quando ela atinge uma determinada idade, quando ela já é maior, quando a voz dela vai ser levada a sério, quando ela será acreditada. Isso geralmente se dá, sei lá, final da adolescência ou idade adulta. Para muitas dessas crianças, isso já foi anos 1990.
já fazendo 10 anos do final da ditadura. Então você já tem uma lacuna temporal que é essa, que é quando essas pessoas começam a falar, quando esses testemunhos começam a aparecer, né? O segundo ponto é que no Brasil, mecanismos de justiça de transição, de memória e justiça de transição, voltada para esse grupo específico, só começaram a ocorrer durante os anos 2000, já no governo Lula, né? Então, pensa, se a ditadura acabou em 85 e essas crianças só passaram a ser abarcadas por projetos e políticas de memória de justiça de transição nos anos 2000, isso são quase 20 anos de distância entre um momento e outro. Isso é muita coisa. 20 anos é uma vida, né? E aí também tem o fato de que quando você está lidando com a infância, você nunca vai conseguir chegar na infância de fato. Porque a infância já foi, ela não existe mais. Quando você chega para um adulto, o período adulto ainda existe. Ela ainda é adulta. Para a infância, não. Você não tem como acessar diretamente a infância. Porque a pessoa já é outra, porque ela passou pelo processo de desenvolvimento de infância, adolescência e vida adulta. Você não tem como os adultos fazem de deixar registrado através de fotos, de vídeos, de depoimentos. ¿Puedo sacarme yo? Sí. Toma. Después te vas a bañar, ¿sí? Está bien. Te espero arriba. No, espera. Colgátela por las dudas. Así. Siempre está acá, ¿no? Claro. Acá para disparar. Y este se lo hace girar, es para dar vuelta al rollo. ¿Qué hace? ¿Te saco una foto? No, a mí no, a mí no. De verdad, no me gusta, no me gusta. No sé, tenés todo para sacarle. Mira, ahí tenés un pato. Sacale al pato. ¿Y a mí qué me importa el pato? No, dale, en serio, no me saques a mí, no me gusta, no quiero, en serio. Dale, no, dale. No, después siempre aparezco con esa risita estúpida en la cara. Después cuando mirás la foto decís, el tipo este, ¿qué estaba pensando? ¿En qué estás pensando ahora? Yo ahora, en que tengo un hijo hinchapelota que me saca fotos cuando no quiero. Dale, pa, en serio, ¿en qué estás pensando? Es que tendríamos que haber venido más seguido acá, ¿no? ¿Y por qué no nos quedamos? Porque no podemos. Mírame. Dale, mírame. Mírame ahora. Mírame ahora. No podemos, mi amor. No podemos. No podemos. ¿Entendés? Exatamente esse processo de produção de esquecimento, que originalmente aquela pessoa tinha aquela memória, né? Ela estava lá, ela estava presente, ela sabia o que tinha acontecido,
mas que a ruptura causada foi tão grande que ela simplesmente bloqueou aquilo para não lembrar, para não ter que processar aquilo, porque aquilo tinha uma carga muito pesada e muito difícil. Então, eu espero que a minha pesquisa ajude a elucidar o que significou ser uma criança membro de famílias militantes durante a ditadura, mas também que ela seja útil para trazer aportes e literatura e caminhos de pesquisa para quem for estudar esse tema ou temas correlatos no futuro. Por meio de estudos de autores e autoras como o realizado pela Carol Rios, é possível analisar e compreender os impactos inerentes causados pelas ditaduras na América Latina no processo de formação e desenvolvimento dessas crianças, em especial daquelas que sofreram os mais diversos tipos de violências por parte do Estado, desde uma violência psicológica e emocional, que parte da perseguição contra seus familiares e a separação de filhos com seus pais, e de uma violência física, que é infligida contra sua família e contra a própria criança. É importante observar como o cinema latino-americano no final dos anos 90 e início dos anos 2000 aborda a experiência dos indivíduos durante os regimes militares no continente, trazendo a luz dos holofotes para as crianças e jovens que viveram naquele período e que, mesmo mantendo a sua vida rotineira, ou pelo menos tentando, continuam sendo sujeitas à violência que vai marcar de maneira profunda as suas vidas. Para mais aprofundamento sobre o assunto, estaremos disponibilizando na descrição do vídeo o nosso link para o Spotify para escutar a entrevista na íntegra com a historiadora e pesquisadora Carol Rios. Agradecemos a presença de todos que nos acompanharam. Se você gostou, deixe um like, se inscreva e nos sigam no Instagram para mais material que dialoga entre cinema e história. O link se encontra na descrição. Uma boa semana e um bom filme.